Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Tenho um desafio aqui de fazer a última palestra do dia, né? Então, preparei com bastante carinho aí o material, espero que seja interessante e útil para vocês, tá? Me apresentar aqui um pouquinho antes de começar. Eu sou hoje responsável pelas áreas de planejamento estratégico, inteligência de mercado e pesquisa de mercado na ClickBus. A ClickBus é uma empresa, é uma plataforma, né, de venda de passagens de ônibus, equivalente a um decolar.com, por exemplo, né, do aéreo. A ClickBus tem todas as viações conectadas com ela para vender passagens, desde Pássaro Marrom, Itapemirim, enfim, mais de 200 viações aí de ônibus, né, que estão na nossa plataforma, e a gente vende passagem de ônibus e somos parceiros aqui da Campus Party, tá? Antes disso, trabalhei na Dell, trabalhei em consultoria na Bain Company, trabalhei na Bolsa de Valores, na B3, enfim, e tive uma formação principalmente lá nos Estados Unidos, onde eu fiz o MBA, e no ano passado eu fiz a Singularity, que é uma muito famosa lá no Vale do Silício, né, de inovação. Então, estou trazendo um pouco de alguns conceitos de inovação e disrupção que eu vi lá na Singularity, né? Começando aqui com uma frase de um autor, aí, um pensador bem famoso, que é o Raymond Kurzweil. Ele é um futurista, ele tem livros publicados sobre inteligência artificial, sobre crescimentos exponenciais. E ele diz, basicamente, que a gente costuma ter um pensamento muito linear, né? A população e as pessoas foram treinadas para ter um pensamento linear. Porém, a realidade hoje é que os crescimentos e as novas tecnologias, elas são exponenciais. Num determinado momento ela cresce e a gente cresce de forma exponencial e a gente não está acostumado com isso. Só dando um exemplo aqui, mais ou menos um pouco mais de 50 anos atrás, o homem foi para a Lua. E comparando o computador de bordo que tinha na Apollo 11, né, que o homem foi para a Lua, com o iPhone de 2018, tá? Não estou nem falando do iPhone 15, não. Estou falando de um iPhone XS de 2018. Ele é cerca de 1 milhão de vezes melhor, mais poderoso do que o computador de bordo da Apollo 11. Ou seja, em algumas características ele é até 7 milhões de vezes melhor, né? Então, isso é crescimento exponencial, né? De uma hora para outra as coisas começam a evoluir. Então, o computador de antigamente já não... é muito inferior ao que a gente tem hoje. E aqui eu vou fazer um exercício bem simples aqui, que é mais para a gente poder exercitar o pensamento exponencial, né? Então, o que você prefere? Você prefere uma situação onde eu falo para vocês, ó, eu vou te dar R$1 milhão agora, hoje eu te dou R$1 milhão, ou eu vou te dar 1 centavo de real por dia e vou dobrar esse 1 centavo por dia. Então hoje eu te dou 1 centavo, amanhã esse 1 centavo vai se transformar em 2 centavos, depois de amanhã você vai ter 4 centavos e assim por diante. Ele vai dobrar por dia. O que você preferiria? Quem prefere aqui o A? Quem prefere o B? Obviamente tem pegadinha aqui, né? E obviamente é o B, mas no mundo do trabalho, os executivos provavelmente iriam preferir o A. Porque você está falando, eu estou te dando R$1 milhão agora, né? Então, agora, o que acontece no mundo exponencial? Esse 1 centavo, quando a gente dobra todos os dias, em 15 dias... ele vai valer R$163. Tá? Então, pode fazer a conta na calculadora, 15 dias. Só que 15 dias, para o executivo, ele vai falar, nossa, não, tá muito ruim, eu já poderia ter tido R$1 milhão.
esse projeto que você está fazendo não está valendo a pena. Só que, depois de 27 dias, esse projeto já virou R$1.300.000. E no 31º dia, está valendo quase R$11 milhões. Isso é exponencial. Isso é o pensamento exponencial, que você sai de 1 centavo, em determinado momento parece que você não está muito mal, né? No 15º dia, estava mal ainda. Só que no 30º dia, você já superou, e daí para frente, vai aumentar exponencialmente, de forma que aquele R$1 milhão não era nada, né? E aqui eu mostro para vocês a lei de Moore, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Basicamente fala que os processadores, eles dobram de capacidade a cada 2 anos, né? E aqui ele mostra numa escala, reparem que a escala é logarítmica, né? Ou seja, não é uma escala linear, é uma escala... Para 8 bi já, hoje, e a tecnologia, em paralelo, foi evoluindo de forma exponencial, né? A revolução da agricultura, a revolução industrial, a revolução do computador, até chegar nos dias de hoje, com inteligência artificial, enfim, tudo que a gente vê por aí, data analytics, né? Então, evolução muito rápida nos últimos anos. É isso que a gente vê em tudo. E lá na Singularity tem uma metodologia, que eles chamam de metodologia dos 6Ds, que é para a gente pensar em produto, serviço, empresas, um framework para a gente pensar no modelo exponencial. Nesse framework, o primeiro D ali é o de digitalização. Então, o modelo exponencial ele começa digitalizando as coisas. Então, antes a gente tinha um livro que a gente lia, um livro físico, agora a gente tem um livro digital, né? Antes a gente tinha, tem muitos que não são nem dessa época, mas a gente tinha CDs, DVDs, né? Tem muita gente que nem sabe mais o que é isso, porque digitalizou, não existe mais o produto físico. Então, a primeira etapa é a digitalização. A segunda etapa do framework, ele fala ali, deceptive, em inglês, é a decepção. A gente fica um pouco decepcionado. No meu exemplo ali, eu falei, ó, você começa com 1 centavo, depois de 15 dias você ainda tem R$160, mais ou menos. Estou muito longe de R$1 milhão. Então, gera uma decepção. Às vezes você está fazendo um produto na empresa e aquilo não evolui, os clientes ainda não estão usando, não estão consumindo, enfim, e de repente gera decepção, só que o próximo passo é a disrupção. Então, esse produto efetivamente substitui um outro produto físico. No meu exemplo de livros, né, demorou para pegar. A gente tinha livros digitais já há bastante tempo, mas a Amazon lançou o Kindle, enfim, as empresas foram lançando os livros digitais e depois de um tempo veio a disrupção e o livro digital começou a substituir efetivamente o livro físico, né? Depois vem a desmonetização, não sei nem se existe essa palavra, mas basicamente os produtos, o valor dos produtos fica praticamente zero, né? Então, ou fica muito acessível. Então, um computador enorme, que antes só uma Apollo 11 conseguia, hoje
a gente tem um celular onde é acessível para todo mundo, né? Então, o valor do produto vira acessível ou, em muitos casos, vira zero, né? A gente tem informações, dados disponíveis de graça. O próximo passo é a desmaterialização. Então, praticamente, o produto físico some e vira tudo um aplicativo no seu celular, vira tudo digital. E, por último, a democratização, ou seja, todo mundo tem acesso e todo mundo acaba utilizando aquele serviço, aquele produto. Queria mostrar um vídeo para vocês que mostra muito isso. Talvez algumas coisas aqui nem sejam da época de vocês, algumas pessoas mais novas, mas esse era um escritório, tá? De 1990, mais ou menos, 95, 2000, e como tudo foi digitalizando, né? O livro, o telefone, a impressora, o jornal, enfim, o quadro, as fotos, tudo. Ou seja, tudo vai virando um aplicativo. Esse vídeo mostra um computador, mas na verdade até o computador sumiu, né? E hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão. E aí entra a inteligência artificial, data analytics, tudo que a gente está ouvindo hoje. O mercado de inteligência também está crescendo de forma exponencial. Aqui eu mostro alguns gráficos da receita do mercado global de software de inteligência artificial, que poucos anos atrás, estou falando de 2018, não era nada. A gente estava falando de algo ali de 10 bilhões de dólares o mercado global. Isso é muito pouco para o mundo inteiro, né? Tinha ali uma inteligência artificial bem focada no mundo de tecnologia, começando ali com desenvolvedores e tal. E agora isso está disponível para todo mundo e é um mercado já enorme, crescendo ainda de forma exponencial. Mesma coisa aqui com Data Analytics, né? Cada vez mais temos mais dados, cada vez mais tudo está digitalizado, a nossa vida, nosso coração, o pulso, está tudo digitalizado. E esse mercado crescendo, na verdade os dois mercados eles são correlacionados, né? Porque inteligência artificial precisa de muitos dados, e muitos dados dependem da inteligência artificial para a gente gerar insights interessantes, né? Aqui um pouquinho, eu trago uma pesquisa da Bain Company de como as empresas estão adotando cada vez mais a inteligência artificial. Aqui o gráfico ele mostra, na barra de cima é sempre a pesquisa feita em outubro de 2023, e embaixo tem fevereiro de 24, ou seja, são poucos meses aqui, tá? De pesquisa de uma para outra, onde a gente vê que em todas as áreas das empresas a utilização cresceu, ou seja, software, desenvolvimento de software, serviço ao cliente, marketing, operações, TI, está tudo crescendo, tanto softwares em produção e aplicações em produção, quanto aplicações em desenvolvimento. Todas elas. Algumas um pouco menos, em RH, área jurídica, ainda está um pouco mais incipiente, mas também usando bastante e crescendo. E aqui, essa pesquisa mostra as principais áreas, as áreas que têm mais expectativa de evolução dos executivos, que são basicamente essas 4 primeiras. Então, a inteligência artificial sendo muito adotada em vendas e operações de vendas, muito adotada em código, desenvolvimento de código, marketing e serviço ao cliente, tá? Muitas aplicações nessas áreas aqui. E o setor de transporte? Que é um pouco da área que eu estou. Queria mostrar aqui e falar um pouco para vocês qual é o futuro do setor de transporte. O setor de transporte está evoluindo muito rápido. Isso aqui é uma imagem até gerada no ChatGPT, mostrando o que o ChatGPT entende como o futuro do transporte.
E aqui eu trago uma pesquisa, essa pesquisa foi feita especificamente na França, mas muito legal ela, porque ela mostra o crescimento de quanto as pessoas em média se locomovem, quantos quilômetros, aqui está em quilômetros, tá? Quantos quilômetros cada pessoa se locomove em média na França, nos diversos tipos de transporte. Então, desde o transporte aqui, o primeiro por água, barco, enfim, balsa, esses meios de transporte, indo para horsepower, né, cavalo, enfim, até aqui transporte em cavalo, né, até a época de 1900, ali as pessoas se locomoviam por cavalo. E aí entrando os novos meios de transporte, de duas rodas aqui em verde, trem, que na Europa é muito usado, né, muito difundido, enfim, aéreo, carros e ônibus aqui em vermelho, crescendo bastante. E reparem que a escala é logarítmica, ou seja, as pessoas antes se locomoviam ali 100 metros, passaram a se locomover 1 quilômetro, 10 quilômetros, já indo para 100 quilômetros por dia, tá? Isso a média da população. Então, realmente as pessoas cada vez mais se locomovendo de forma exponencial, cada vez mais o transporte facilita isso, né? Os novos meios de transporte. E a tecnologia, obviamente, crescendo também de forma exponencial junto com o setor. Algumas tendências do setor. O que a gente vê como tendência? Primeira coisa, transporte conectado, né? A gente começa a ter cada vez mais um computador de bordo. O meio de transporte vira um computador, né? Então, carro, por exemplo, não é mais fabricação de carro tradicional que a gente tinha antigamente. Hoje em dia é um software. O carro é primeiro feito o software e depois eles desenvolvem o hardware, né? Então, uma Tesla, por exemplo, é totalmente baseada em software. Totalmente conectado, Wi-Fi, a gente quer ter Wi-Fi no ônibus, quer ter Wi-Fi no avião, quer ter Wi-Fi no carro, quer ter tudo conectado, né? Sustentabilidade e ESG, muito falado isso, como é que a gente transporta mais pessoas, poluindo menos o meio ambiente. Então aí vem carros elétricos, ônibus elétricos, avião elétrico, enfim, estamos falando de sustentabilidade e esse é o grande desafio e oportunidade que a gente tem no meio do transporte. Cada vez mais autônomos, né? Então surgindo carros autônomos, mas não só carro. Normalmente começa com carro, mas daqui a pouco a gente vai ter ônibus autônomo, já temos alguns testes por aí, algumas empresas fazendo teste de ônibus autônomo, avião autônomo, tudo autônomo, enfim, essa é a grande tendência. Experiência do cliente ao mesmo tempo, né? Então o cliente não quer mais pegar fila, o cliente quer um serviço personalizado, ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B, mas ele não quer precisar ir para o ponto C para, enfim, ficar esperando numa fila, pegar, ele quer conexão e ele quer experiência. Economia compartilhada cada vez mais, porque simplesmente todo mundo ter carro fica inviável. Então, como é que a gente transporta as pessoas de forma compartilhada e de forma otimizada, né? Integração de diferentes modais, então o carro, o Uber integrado com o ônibus, integrado com o metrô, integrado com o transporte aéreo, enfim, cada vez mais, ainda não é assim, infelizmente, mas cada vez mais a tendência é os meios de transporte ficarem integrados. Menor tempo de espera, falei aqui muito de fila, as pessoas não têm mais paciência, não têm tempo de ficar esperando, as pessoas querem se locomover, né? Como eu falei ali, as pessoas em média estão se locomovendo quase 100 km por dia naquela pesquisa. A gente quer se locomover, a gente não quer ficar parado esperando, e esperando não só você entrar no transporte, mas a gente não quer ficar esperando também dentro de trânsito, tudo. Então, como otimizar esses modais, né?
alertas em tempo real, então informações instantâneas de onde você está, aonde o seu ônibus está, onde o avião está, enfim, alerta instantâneo para todo mundo, personalizado, e precificação dinâmica. A gente já vê isso em Uber, por exemplo, né? Em horário de pico, o Uber sobe o preço, em horário mais calmo, desce o preço, mas não é só Uber, essa é a tendência para tudo, para aviação, para ônibus, para tudo, né? Então, tem mais demanda, vai subir o preço, tem menos demanda, vai cair o preço. Isso tudo com inteligência artificial, né? Passei aqui. E agora eu queria contar um pouco da nossa experiência particular na ClickBus, o que a gente tem feito nessas novas tecnologias, até para poder estimular um pouco todo mundo aqui nas aplicações que a gente tem. Então, eu vou contar algumas para vocês. Desde a mais básica, estamos começando a vender, por exemplo, passagens de ônibus, não só no nosso aplicativo e no nosso site, mas também por WhatsApp. E tudo isso com inteligência artificial. Então, você acessa o número de WhatsApp e tem uma conversacional. Você simplesmente fala lá, eu quero sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, no horário tal, no dia tal, que passagem você teria para mim? Aí, o robô com inteligência artificial generativa vai responder você, olha, que tal você ir nessa aviação XYZ, no horário tal, o preço é tanto. Então, a gente já está testando e já estamos implementando, em processo de implementação de vendas por WhatsApp com inteligência artificial. Esse é um exemplo de caso de uso. Estamos implementando também o atendimento ao cliente com inteligência artificial. Ou seja, hoje a gente vende para milhões de pessoas por mês. Não dá para a gente ter um call center com milhões de atendentes para atender todo mundo. Inteligência artificial resolve isso. Então, a gente tem lá já tem inteligência artificial treinada para responder, e isso resolve a grande maioria dos casos. É óbvio que quando a inteligência não resolver, isso vai cair para um atendente personalizado e ele vai resolver o problema. Mas a inteligência artificial já está ajudando a gente a conseguir escalar para o Brasil inteiro, vender milhões de passagens e ter um atendimento bom para as pessoas. E muitas vezes as perguntas são simples. Não precisa cair para um atendente. Outro tipo de aplicação que a gente tem, aqui muito mais baseado em Data Analytics, né? Pouca gente sabe, mas a ClickBus tem o B2C, que é a venda de passagens, mas a gente tem o B2B, que é o apoio que a gente dá para as viações, né? Esse é um setor ainda pouco digitalizado, um setor com pouca tecnologia, e a gente tem dados e informações de milhões de pessoas que viajam de ônibus por dia. Então, a gente traz todos esses dados e começa a compartilhar com as viações para mostrar para elas e sugerir para elas, olha, qual que é o melhor horário de rota que vocês têm? Tem alguma rota que você não tem aqui que poderia colocar, porque tem demanda para isso? Tem possibilidade de você colocar mais assentos semileito ou leito-cama, né? Hoje em dia os ônibus têm uma cama lá. Muitas vezes a gente fala, olha, nesse trajeto as pessoas têm interesse em fazer num leito-cama, dormindo. Por que você não coloca mais leito-cama lá? Então, a gente começa a trazer todos os dados que a gente tem e obviamente, isso envolve muita análise e insight de dados com inteligência artificial, aplicando e ajudando as viações para o mercado como um todo crescer mais. Outra aplicação que a gente tem eu comentei um pouco da tendência, é preço dinâmico. Então, a gente faz, obviamente, tem características diferentes de população que viaja. Então, tem pessoas que viajam a lazer, uma vez por ano, 2 vezes por ano, vão fazer uma viagem legal. Agora, tem gente que usa ônibus no dia a dia para ir para a universidade, ou para ir para o trabalho, enfim, para ir para algum lugar. Então, a gente tem feito uma análise com inteligência artificial e estatística também, para identificar o perfil das pessoas e entender que tipo
de precificação ou que tipo de otimização a gente vai fazer. Pessoas que fazem viagens com frequência a trabalho ou para a universidade não conseguem pagar um preço muito caro. Então, a gente às vezes diminui e a gente ganha na frequência. A pessoa vai usar mais, né? E pessoas que viajam uma vez por ano, o preço vai ser maior mesmo. Então, a gente usa a precificação dinâmica para diferenciar casos de uso. Ou seja, temos diversas aplicações, algumas, e vou dar um último exemplo aqui, bem simples, na minha área mesmo. Como eu falei para vocês no começo, eu sou responsável pela área de estratégia e inteligência de mercado. Uma das funções que eu tenho é basicamente analisar o mercado e analisar o que outras empresas estão fazendo para a gente se inspirar também. E uma aplicação que a gente fez recentemente foi olhar as empresas globais, todos os relatórios dessas empresas. Então, por exemplo, um Expedia, Decolar, empresas multinacionais, Airbnb, ver qual é a estratégia que eles estão adotando para a gente se inspirar aqui também. Agora, essas empresas, elas têm relatórios muito extensos, tem muita documentação na internet. Como é que a gente faz isso? Seria um trabalho que a gente ia demorar uns 20 dias, mais ou menos. A gente baixou toda a documentação do site dessas empresas, de relatórios de investidores. Baixamos uma centena de relatórios, ChatGPT, e ChatGPT ajudou demais, diminuindo esse trabalho de 20 dias para um dia de análise. Ou seja, mesmo trabalhos do dia a dia, a gente consegue aumentar a produtividade de forma enorme, assim, com inteligência artificial. Bom, temos poucos minutos, queria abrir aqui para perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Seu nome, por favor, e a pergunta. Tem um... Som. Boa noite, me chamo Volgert Paim. E a minha pergunta você falou das estratégias de mercado internacional que tu colocou a IA. Quais estratégias você trouxe? No transporte, né? Não, bem legal essa pergunta. A gente olhou, obviamente que as empresas que eu pesquisei não são empresas específicas de transporte, mas são empresas do turismo. E veio muita coisa interessante das estratégias dessas empresas. Obviamente, todas elas estão investindo em inteligência artificial. Muitas delas falando de precificação dinâmica, que é o que eu falei um pouco aqui. A gente aqui já está testando também. Muitas dessas empresas falando de experiência do cliente. Tá? Uma coisa que a gente até se inspirou nessas empresas recentemente, e a gente está adotando aqui, é olhar para a experiência do cliente não só do ponto de vista do aplicativo, da jornada dentro do site, mas também da experiência como um todo. Então, uma estratégia que a gente está fazendo agora, por exemplo, é começar a criar salas VIPs nos terminais rodoviários. Né? A gente viu que empresas do setor aéreo já é muito comum isso, as pessoas vão no aeroporto e vão numa sala VIP, muitas pessoas. No rodoviário não tem isso. Na verdade, as rodoviárias muitas vezes são até horríveis, o banheiro é horroroso, enfim, a experiência é muito ruim. Como é que a gente pode mudar isso? Então, estamos já com uma estratégia de criar salas VIPs, em breve a gente já vai lançar. Esse foi um exemplo que a gente trouxe como inspiração dessas estratégias lá de fora. Tem outras também, mas enfim. Tá, referente também a essa questão da integração de diferentes modais e economia compartilhada. Você está sendo implementada alguma IA nisso? E quais aplicações você já está tendo? Que nem o transporte rodoviário. Eu sei que vocês atuam nas duas áreas, tanto no transporte rodoviário com parcerias com as aviações, quanto no transporte de passageiros direto para o aplicativo. Você já tem alguma IA rodando isso? Quais estão sendo essas aplicações? Infelizmente, a gente ainda não tem aplicações rodando
do ponto de vista de integração de diferentes formas de transporte, tá? A gente quer chegar lá, temos previsão de fazer algumas parcerias, porque muitas vezes a pessoa chega de avião e quer sair de um ônibus para uma determinada cidade, enfim. Então, cada vez mais a gente vai fazer esse tipo de integração, ainda não temos. O que a gente tem é muito mais, hoje em dia, integração por IA entre as diferentes rotas e diferentes viações, que isso está mais no nosso controle, né? Porque a gente tem todas as informações aqui com a gente. Integração de diferentes modais vai depender da parceria entre diferentes empresas e isso ainda está muito incipiente. Pessoal, infelizmente o tempo encerrou. Queria agradecer a participação de vocês. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela participação até essa hora da noite, tá? Eu vou deixar aqui meus contatos, meu LinkedIn. Fique à vontade para entrar em contato comigo. E boa noite a todos, um bom evento a todos. Obrigado.